Amados, gostaria que a igreja voltasse ao texto, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhei? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus disse-lhes: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha o que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhava-lhes o que a seu respeito constava todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Amado Deus, obrigado, Deus querido, pela tua maravilhosa palavra. Agora, Deus querido, te pedimos que nos capacite a entender a tua palavra nesta noite e coloca a tua mensagem no nosso coração. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero começar fazendo uma pergunta para você nessa noite. Uma pergunta para todos nós. Talvez você não lembre, por ser pego assim de uma pergunta tão repentina e de surpresa, mas qual foi o maior acontecimento que você já presenciou? Não precisa me responder, mas pense. Qual foi o maior acontecimento que você já viu acontecer diante de você? É algo para a gente voltar um pouquinho e raciocinar, pensar. O que foi que aconteceu que te chamou muita atenção, que marcou a tua vida? Qual foi o maior acontecimento? Aqueles 2 discípulos, irmãos, esses 2 discípulos que nós estamos falando nessa noite, que a Bíblia nos mostra, eles estavam diante do maior acontecimento da história humana. Morte e ressurreição de Jesus. Não houve e nem haverá outro acontecimento maior do que esse. Incomparável. Eles estavam diante do maior acontecimento de todos os tempos. Mas a decepção, a tristeza, a dúvida lhes tirou a concentração e não podiam ver Jesus. O texto nos diz isso. Não podiam reconhecer a voz de Jesus. Ou seja, mesmo estando diante de algo tão grandioso que havia acontecido,
Eles ainda estavam se adaptando ao acontecimento, recém estavam aceitando o acontecimento da morte de Jesus, já aconteceu outro, a ressurreição. E então eles estavam nesse momento, no mesmo dia. A Bíblia diz assim, olha, no mesmo dia, indo no caminho de Emaús. Mas não podiam mais reconhecer Jesus nem a voz. Porque Jesus estava ali com eles, falando com eles, mas não sabiam quem era. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações semelhantes. Quando os nossos problemas, nossas crises nos fazem ficarmos cegos, ao ponto de não perceber a presença de Jesus ao nosso lado, e isso nos faz agir na perspectiva humana, não mais na perspectiva de Deus, mas humana. Se nossos olhos estão cegos, agimos na carne, humanamente. E sempre que agirmos, irmãos, na perspectiva humana, vamos nos dirigir na direção errada. O versículo 13 diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, 11 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Ficava essa aldeia. Eles estavam no meio do caminho, quando foram alcançados pelo Senhor Jesus. Eles estavam indo para onde, irmãos? Quem está com a Bíblia aí? Estavam indo para onde? Emaús, é isso? Mas aonde era para eles ficarem, irmãos? Era para eles ficarem em Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús, mas era em Jerusalém que eles seriam revestidos de poder. Era lá em Jerusalém. Era lá que estava o seu ministério, sua missão. Era lá que estava a comunhão com os outros crentes. Talvez pela circunstância do momento, você esteja se dirigindo para Emaús. Mas Jesus é o teu norte e quer te dar noção da tua Jerusalém nesta noite. Jesus mostrou que a motivação dos discípulos não terminou na cruz. Ali começou. A motivação, irmãos, nossa, toda vez que ela estiver começando a enfraquecer ou desaparecer, olhe para a cruz. Ali começa a nossa motivação. Eu queria ver com os irmãos algumas atitudes de Jesus que nos motivam a se aproximar dele. Algumas motivações, algumas atitudes de Jesus que nos motivam. Primeiro, irmãos, no versículo 15, Jesus vem ao nosso encontro e caminha conosco. Veja o que diz o versículo 15, diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus, irmãos, caminha conosco, ele vem ao nosso encontro. Qualquer pessoa que está angustiada, está desesperada, está desanimada, está desiludida, Jesus vai ao encontro. Jesus caminha conosco para participar, irmãos, da nossa vida. Você já viu quando uma pessoa está discipulando a outra? Como se usa a expressão caminhar do lado, irmãos? Será que é só para caminhar, para ter alguém de companhia? Irmãos, é para participar da vida dela, das atitudes, das fraquezas, das alegrias. E é isso que Jesus quer fazer com todos. Caminhar para participar da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, das nossas limitações. Por isso que Jesus foi ao encontro desses discípulos. E Jesus, amados, preste atenção, ele vai ao teu encontro, sempre, ele vai ao teu encontro. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, a Bíblia nos diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus se submete a andar conosco no nosso compasso, ou então ele nos ensina a andar no compasso dele. Jesus, irmãos, jamais nos abandona, mesmo quando nossos olhos se fecham, mesmo quando o nosso coração se fecha, mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos, Jesus vai ao nosso encontro e caminha conosco e anda junto com a gente. Segundo, irmãos, segunda atitude de Jesus, ou a segunda atitude que nos motiva a nos aproximarmos de Jesus, no versículo 27, Jesus nos ensina, irmãos, a palavra. Ele nos ensina a palavra. Lá no versículo 27, põe os olhos na tua Bíblia, amado, que diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Às vezes, amados, nós temos a tendência de esquecermos o que aprendemos sobre Jesus. E a Escritura é muito clara a nos mostrar
Quem é Jesus? Qual é o amor que Jesus tem por nós? O que Jesus já fez por nós? Às vezes a gente esquece disso. Jesus é a própria palavra, amados. Ele é a própria palavra. Quer professor melhor que este? A palavra tem o poder de abrir os nossos olhos e de queimar o nosso coração. Através da palavra estava revelado todos esses acontecimentos que sucederam. A melhor maneira de treinar o coração para não pecar é meditar na palavra de Deus. Você quer um treinamento para não pecar, amados? Medite na palavra. Medite em Jesus. Deixa Jesus te expor a palavra constantemente. E aí é um treinamento para você não errar, para você não pecar. Bonhoeffer, um teólogo do passado, ele disse o seguinte: devemos ler a Bíblia não somente a nosso favor, mas principalmente contra nós. Irmãos, muitas vezes nós só queremos textos da palavra que nós gostamos. Texto da palavra que falam coisas que só nos abençoam. Mas queremos fechar os olhos, amados, para textos que nos confrontam, para textos que nos mostram os nossos pecados. E Bonhoeffer disse que isso precisa ser colocado em prática. Deixar que a palavra nos confronte. Mostre, olha, você precisa se adaptar à palavra. 2 Timóteo 3, do 14 ao 16, nós podemos ler assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3, 14 ao 16. Terceira motivação, irmãos, que nos leva a nos aproximarmos a Jesus é que Jesus está sempre à espera de um convite para entrar. Está sempre à espera, irmãos. O versículo 29 diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus, irmãos, fez menção de que não iria entrar em Emaús, não ia entrar na aldeia, ia passar adiante, a Bíblia diz. Mas os discípulos fizeram um convite para Jesus. O que eles fizeram? O que eles disseram? Fica conosco. Jesus, irmãos, ele está sempre à espera de um convite. Sempre. Ele não rejeita convite desta forma. Jesus iria passar adiante se não houvesse um convite. Mas houve um convite. No versículo 28, diz assim, um versículo antes diz assim: quando se aproximaram da aldeia onde iam, ele fez menção de passar adiante. Versículo 28. Ele fez menção que não ia chegar, esperando um convite. E é assim conosco, irmãos. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por momentos tão difíceis e Jesus está ali. Nós procuramos todas as soluções possíveis. Às vezes, pessoas próximas de nós estão procurando soluções, irmãos, para os seus problemas. Mas nós temos, irmãos, a direção para essas pessoas. E nós temos a direção, temos a solução também para nós. Quando nós dizemos: Jesus, entra, faz, Senhor. Faz aquilo que é da tua vontade na minha vida. Às vezes, irmãos, os crentes são meio retraídos para isso. Sabe por quê? Não, mas eu já aceitei Jesus. Eu já tenho Jesus. Mas Jesus é para ser lembrado a todo momento, irmãos. Não é só um momento de conversão. Não é só o momento de Santa Ceia. Não é só na igreja, é todos os momentos. Você precisa lembrar de Jesus. Fazer um convite a Ele a todo momento, né? Entra, Jesus. Entra na minha casa. Entra nessa circunstância que eu estou vivendo. Entra no meu trabalho. Entra na minha família, Senhor. Entra. Fica conosco, Senhor. Este versículo nos diz que já era tarde. O dia estava findando. As evidências, amados, do fim dos tempos é muito clara. A iminência da volta de Jesus não deixa dúvidas. É hora de fazer esse convite. Jesus, fica comigo. Entra, Jesus, na minha vida, na minha casa, na minha família. Apocalipse 3:20 nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É um convite maravilhoso do Senhor Jesus. Ele bate a porta, abre quem quer. Recebe Jesus quem quer. É um convite que ele faz. Nós também temos que fazer esse convite. Ó Senhor, seja bem-vindo, Senhor, a todo momento. Fica aqui, janta conosco, né? Janta conosco. E a quarta motivação, irmãos, que nós temos para nos aproximarmos de Jesus, é que Jesus quer ter uma comunhão conosco.
Irmãos, versículo 30 nos diz assim: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Esse momento, irmãos, de partilhar o pão, de dividir o pão, de estar junto na mesa, ele nos dá um entendimento de comunhão. Isso é o mais importante, irmãos. Isto é, deixei por último esta parte para que nós entendamos que isso aqui é uma coisa muito importante. Nós temos comunhão com Jesus. Quando temos comunhão com Jesus, nossos olhos se abrem. Nossa cegueira desaparece. Podemos conhecer Jesus. Versículo 31 diz assim: Então lhe se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Mas quando nós temos comunhão com Jesus, irmãos, logo nós reconhecemos, é Jesus. Tem pessoas, irmãos, que às vezes perguntam para a gente, mas como que eu posso saber que é a voz de Jesus? Como é que eu posso saber que se isto é a vontade de Jesus? Irmãos, tenha comunhão com Ele. Tenha comunhão com Jesus. Ele vai te abrir os olhos, vai abrir teus ouvidos, vai abrir teu coração. Tenha essa comunhão com Jesus. Nós não podemos perder nunca, irmãos, a comunhão com Jesus. Se nós perdemos a comunhão com Jesus, nós perdemos o rumo. Vamos para a direção errada, fechamos o nosso coração, fechamos nossos olhos. Nós precisamos ter uma comunhão constante com Jesus. Quando temos comunhão com Jesus, voltamos para a nossa Jerusalém, para a nossa missão, para a nossa comunhão de nossos irmãos. O versículo 33 diz assim: Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Às vezes, amados, já estamos abandonando a nossa missão por falta de comunhão com Jesus, por falta de comunhão com os outros irmãos. Às vezes estamos abandonando a nossa família por falta de comunhão com Jesus, por falta de comunhão com a nossa família. Hoje as famílias já quase não têm mais comunhão. As famílias hoje, com tantos aparatos tecnológicos, as famílias estão se isolando. Éramos para usar todos esses aparatos modernos para nos unirmos, para nos conectarmos, mas nós estamos nos isolando. Falta de comunhão. A igreja precisa ter comunhão com Jesus e um com os outros, porque senão nossos olhos começam a fechar. Nem Jesus a gente sabe mais, nem vê mais ele, nem ouve mais Jesus. Jesus disse que ele é o bom pastor e as suas ovelhas o ouvem e reconhecem, sabe que é ele. Ele a chama pelos nomes. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3. Então nós vimos aqui, irmão, Jesus vem ao nosso encontro e caminha do nosso lado. Caminha conosco. Tenha certeza disso. Tenha essa paz no teu coração. Jesus nos ensina a palavra. Ele é a própria palavra. Se você atentar para isso, você vai ser sábio na palavra. Jesus está sempre à espera de um convite para entrar. Convide-o. Jesus quer ter uma comunhão conosco. O caminho de Emaús, irmãos, sugere fuga, desânimo, cegueira. Mas também sugere encontro, renovo, mudança. Emaús foi a oportunidade daqueles discípulos. Talvez você esteja se dirigindo nessa noite para Emaús, para alguma fuga, por algum desânimo, talvez você esteja meio desanimado, esteja cego por algum motivo, mas quem sabe se nessa noite Jesus está dizendo, volte para a tua Jerusalém. Eu quero te dar um renovo, eu quero mudar a tua história. Jesus, nesse texto, nos desafia a refletirmos sobre a nossa condição atual. Temos que refletir, irmãos. Mas isso aconteceu lá com aqueles discípulos há mais de 2000 anos atrás. Mas, irmãos, Deus registrou a sua palavra para que aprendamos com ela e vivemos ela todos os dias, para que a gente possa vivê-la a todo momento. Então esse texto nessa noite, irmãos, é para nós refletirmos. Estamos realmente aonde Deus quer que nós estejamos? Quando eu falo, não estou falando de espaço geográfico, mas sim de momento espiritual. Será que estamos vivendo o momento espiritual que Deus quer que estejamos vivendo? Para nós refletirmos, irmãos. Será que não estamos nos dirigindo para Emaús? Se você está se dirigindo para Emaús, irmãos, né, peça para Jesus, olha, Senhor, me dá o norte. Tu é meu norte, Senhor. Eu quero voltar para minha Jerusalém.
onde tu me deste um ministério, onde tu me deste uma direção. É a tua oportunidade nessa noite. Jesus, nesse texto, está nos desafiando, irmãos. Desafiando a voltarmos, a refletirmos sobre a nossa condição e voltarmos a tomarmos uma decisão. Quantas vezes, irmãos, a gente decide e logo a gente começa a esmorecer? Era assim com o povo de Israel. O povo de Israel decidia por Deus. Logo, já estava abandonando Deus. O ser humano tende, irmão, tem essa tendência. Por isso nós precisamos sempre estar renovando, decidindo. Estou indo para o caminho errado, na direção errada, mas eu posso voltar. Jesus está aqui me convidando. Jesus vem ao meu encontro. Então, nessa noite, irmãos, eu quero te convidar. Quero te desafiar. Na verdade, a palavra, irmãos, quer te desafiar nessa noite. Se você está longe da tua Jerusalém, volte. Jesus te convida, volte. Cumpra a tua missão. Prossiga a tua missão. Faça aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Fecha teus olhos, meu amado. Fecha os olhos. Se você nessa noite quer voltar para a tua Jerusalém, quer voltar para aquilo que Deus tem botado no teu coração, aquilo que você tem andado tão distante, se você quer voltar, coloque-se diante de Deus. Tenha coragem, irmãos. Tenha coragem de ser desafiado e aceite o desafio de Deus. Aceite o desafio de Jesus. Faça um convite para Ele nessa noite. Talvez a tua necessidade nessa noite seja que Jesus venha ao teu encontro. Talvez a tua necessidade nessa noite seja que Jesus te ensine a palavra. Ou talvez nessa noite a tua necessidade seja você fazer um convite para Jesus entrar na situação em que você está vivendo. Ou talvez nessa noite seja um convite para Jesus ter uma comunhão com você. Ele está à tua espera. A comunhão já está feita. Basta você convidá-lo. Só tu sabe. E Jesus. Por isso, se você quer fazer isso nessa noite, faça. É a tua oportunidade, irmãos. A palavra não chega até nós em vão. Ela tem um propósito. E o propósito nessa noite está te convidando. Numa dessas áreas, talvez, ou alguma outra área que não foi citada aqui nessa noite, você pode colocar diante de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela nossa igreja aqui nesse lugar. Eu quero orar pelo povo de Viamão. Eu quero orar pela minha família. Quero orar por mim. Por isso, nessa noite, eu te convido. Coloque-se diante de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá. Também te agradecemos porque tu é um Deus que caminha conosco. Que o Senhor venha ao nosso encontro, Senhor. Tu é um Deus que nos ensina, Pai, que nos capacita a entender, Senhor, a tua palavra. Tua palavra é clara, Senhor. A tua palavra é, Senhor, edificante. A tua palavra é, Senhor, fortalecimento, Pai. E nós clamamos que o Senhor nos ensine a entender a tua palavra. Tu é a própria palavra, Senhor. Também, Senhor, tu é um Deus, Senhor, que está sempre à espera, Deus, para que nós te convidamos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Participa da minha vida. Participa, Senhor, das minhas fraquezas, também das minhas alegrias. Tu é um Deus que também, Senhor, quer ter comunhão conosco, Senhor Jesus. A tua maior alegria, Senhor, é ter comunhão, Senhor. É falar e ouvirmos e obedecermos. É sermos ovelhas, Senhor, do teu aprisco, fiéis. Ovelhas que realmente te ouvem e obedecem, que conhecem a tua voz. Por isso, Senhor, nessa noite, tu conhece cada coração. Tu conhece cada situação. E nós entregamos em tuas mãos, Pai, cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Todos que, Senhor, estão decidindo, Senhor, por algum pedido, por alguma coisa, Senhor, que estão colocando diante de Ti, nós entregamos nessa noite em Tuas mãos. Somos limitados, Senhor, somos tão fracos, Pai, mas nós temos a Ti, Senhor. Tu é um Deus que não encolhe a Tua mão. Tu é um Deus que está, Senhor, sempre à nossa espera, para nos renovar, para nos mudar, para nos fazer um renovo a cada manhã, Senhor. E nós entregamos, Pai, essa igreja em Tuas mãos. Entregamos, Senhor, a nossa comunidade, nosso povo aqui da volta, Senhor, em Tuas mãos. Nós entregamos Viamão, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Para que Viamão possa, Senhor, ser transformada, Deus, pela Tua presença, Pai, pelo Teu evangelho, pela Tua palavra, pela comunhão, Senhor, que o povo pode ter contigo, Pai. E queremos ser os instrumentos para fazer esta obra aqui em Viamão, Pai. Agora, Deus querido, eu entrego também aqueles que não têm vindo, Deus, à Tua casa. Aqueles que por algum motivo, Deus, estão ausentes.
Aqueles que por algum motivo talvez esteja se dirigindo para Emaús, traga de volta para Jerusalém, Deus. Traga de volta, Deus, para a tua presença, Senhor. Nós entregamos, Pai, todas as famílias aqui representadas nesta noite, Deus, em tuas mãos. Aqueles que estão com as famílias, Pai, com algum tipo de dificuldade, Deus, nós te pedimos e clamamos, Pai. Une as famílias, Pai. Coloca comunhão entre elas, Pai. Coloca amor, Pai. Mais entendimento nessas famílias, Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai, seja soberano sobre cada família, Pai. Agora, Deus querido, te agradeço por nos usar nesta noite, Pai, para transmitir a tua palavra nesse lugar. E é tão gostoso, Pai, é tão bom, Senhor, poder ser usado por ti como vaso, Pai, para transportar a tua palavra até outros corações. Eu te agradeço, Deus, e entrego tudo que foi feito nesse culto em tuas mãos nessa noite, Pai. Que os resultados, Pai, sejam teus. Que a colheita, Senhor, da tua palavra seja tua, Deus. Toda honra e toda glória para o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vão em paz, amados.